Pega a tua Bíblia aí, ó. Pega a tua Bíblia, teu caderno, tua caneta, teu lápis, o que você for usar para anotar. Acompanha comigo na Bíblia, sempre acompanhando na Bíblia, fazendo suas anotações. Você que está por aí já, vai abrindo tua Bíblia nesse texto aí que eu coloquei no comentário. Isaías 26, 17 a 20. Nós vamos falar hoje sobre essa questão do tempo que nós estamos vivendo. Jesus, o tema é esse, né? Jesus está mesmo voltando. O coronavírus é mesmo um sinal, é mesmo um sinal da volta de Cristo. Tanta gente aí dizendo, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Muita gente dizendo isso, né? Para todo lado, muita gente dizendo isso. Nós vamos falar sobre isso hoje. Aleluia, Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti. Senhor, nos dê graça. Já vamos começar já. O tema é Jesus está mesmo voltando. Vamos falar um pouco, né? O assunto do momento, a situação do momento é esse coronavírus. Todo mundo aí de quarentena, né? Muita gente aí de quarentena que não está nem trabalhando, porque a ordem é para ficar em casa, as igrejas fechadas. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Jesus está mesmo voltando. Esse texto está sendo muito usado nesses dias. Vamos ver qual que é a verdade nisso. Qual que é a verdade nisso? Vamos lá, Isaías 26, 17 a 20. O versículo 20, esse versículo 20 está sendo muito falado. Está sendo muito falado nesses dias. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem dera todo mundo escutasse um estudo desse aqui, né? Nós temos que misturar a nossa fé com a palavra, tá? O objetivo é esse. Para misturar a fé com a palavra, tem que ter a palavra. Sem a palavra ninguém mistura. Como que alguém vai misturar a palavra com a fé sem ter a palavra? Não tem jeito, né? Olha o que fala em Hebreus, capítulo 4, versículo 2. Então, a fé tem que estar misturada com a palavra. Hebreus 4:2. A fé tem que estar misturada com a palavra. E para misturar a fé com a palavra, tem que ter a fé e tem que ter a palavra. Então não basta ter só fé. Todo mundo tem fé em alguma coisa. Todo mundo acredita em alguma coisa. E muita gente acredita na coisa errada. Tá entendendo? Então a fé tem que ser misturada com a palavra, para que a fé seja direcionada para o lugar certo, da maneira certa. Tá entendendo? Então não basta, eu tenho fé. Mas tem fé no quê? O que que você tem? O que que você tem misturado? O que que você tem misturado com a tua fé? A fé é o chão sólido. A fé é o firme fundamento. Não é isso que está escrito em Hebreus 11? A fé é o firme fundamento, é o cimento. A fé é o cimento. Mas o cimento não tem que misturar ele até ele secar para ele ficar aquele concreto. Então, para gerar o concreto, a fé tem que ser misturada com a palavra. E aí fica inquebrável. E aí nós vamos aprendendo a palavra para poder misturar o cimento, que é a fé, com a palavra, para sair o concreto, para que você fique firme, para que a gente fique firme, firmados na rocha. Firmados na rocha. Quando mistura a fé com a palavra, fica firmado na rocha. Tá entendendo isso? Tá dando para entender? Isaías 26, 17 a 20. Presta atenção, eu vou te mostrar hoje que momento que nós estamos vivendo, o que é esse coronavírus, e é o fim do mundo ou não, porque tudo que acontece, todo mundo sai falando que é o fim do mundo.
né? Tudo já, quantos fins do mundo você já passou? Por quantos quantos finais de mundo você não passou? Né? O mundo ia acabar em 2000, depois ia acabar não sei quando, depois não sei quando, depois não sei quando, e até agora não acabou. Sem contar que tem muita gente até questionando. Ontem eu estava ouvindo uma pastora numa live e ela estava questionando a volta de Jesus. A pastora estava questionando a volta de Jesus porque o povo fica dizendo que Jesus está voltando e Jesus nunca volta. Uma pastora. Tá? Você vai entender por que isso acontece. Irmãos, versículo 17 que nós lemos, como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós por causa da tua face, ó Senhor. Isso aqui, queridos, a mulher grávida com dores de parto é a igreja. Isso aqui está mostrando que o arrebatamento da igreja, o rapto da igreja, o arrebatamento da igreja, ele vai se dar com dores, num tempo de dores. Num tempo de dores. Está entendendo isso? A igreja será arrebatada num tempo de dores. Por exemplo, a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de partos e dá gritos de suas dores. Assim fomos nós por causa da tua face, porque seremos tomados para Deus. Seremos tomados para Deus, num tempo de dores. Num tempo de dores. Deixa marcada a tua Bíblia em Isaías 26, aí onde nós estamos lendo. E aqui nós vamos ver todo o tempo da escatologia nesse trecho aqui. E vamos voltar aqui algumas vezes, tá? Então, daqui desse versículo 17, nós vamos lá para Mateus 24. Perguntaram para Jesus que sinais haveríamos de ter da vinda dele. Quando seria? Que sinais nós teríamos que nós teríamos que observar? Os discípulos perguntando. E Jesus respondendo. Então, esse tempo aqui, próximo à vinda de Jesus, é um tempo de engano. É um tempo de engano. A primeira coisa que Jesus diz, acautelai-vos que ninguém vos engane. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Então é um tempo de engano. É um tempo em que o crente, que a igreja tem que estar ligada, tem que estar esperta, tem que estar encaixada na palavra, de olho na palavra, para perceber o que é verdade, o que não é, o que é engano, o que não é, para não ser enganado. O crente tem que estar ligado para não ser enganado nesse tempo. E é esse tempo que nós estamos vivendo. Um tempo de engano. Um tempo de engano. Quero pegar aqui por enquanto esse versículo 6, onde Jesus está dizendo, mas ainda não é o fim. Essa palavra eu quero deixar para você aqui. Ainda não é o fim. Mateus 24, versículo 6. Ainda não é o fim. Nós vimos lá Isaías que a igreja, o rapto da igreja, o arrebatamento da igreja vai se dar num tempo de dores. E aí de lá nós vemos aqui para Mateus 24, onde está falando do princípio das dores. Está entendendo? E eu estou dizendo aqui no versículo 6, nós encontramos Jesus dizendo, ainda não é o fim. Então, crente, não é o fim. Não saia dizendo que é o fim, que não é o fim. Nós não estamos no fim do mundo. O mundo não vai acabar hoje nem amanhã. Tem muita coisa ainda para se cumprir e nós vamos ver aqui, na palavra. Porque é a palavra que nós temos que olhar. É a palavra, tá? É a palavra. Nada de achismo, nem de desespero. Vamos ver lá. Versículo 6 nós estamos. Olha que interessante. No versículo 6, mas ainda não é o fim, nos leva a uma promessa maravilhosa de Jesus. Você que gosta de pregar, você que é pregador, você que de alguma maneira
divulga a palavra de Deus, eu quero te deixar isso aqui que eu vou falar agora, eu quero que você pregue isso. Pregue isso nesses dias. Desse mais ainda não é o fim, nós podemos ir lá dar uma olhada no versículo 13 do mesmo capítulo de Mateus. Mas aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim, será salvo. No versículo 6 de Mateus 24, está dizendo assim, ó, mas ainda não é o fim. E no versículo 13, está dizendo, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Olha a promessa. Você escrever na tua Bíblia aí, promessa para o perseverante. Promessa para o perseverante, no versículo 13. Nós ainda não estamos no fim. Jesus está dizendo assim, ó, mas ainda não é o fim. No versículo 6. No versículo 13, promessa para o perseverante. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. E que perseverança é essa? Nós já vamos ver. Versículo 7. Presta atenção. Todas essas coisas são o princípio das dores. Todas essas coisas são o princípio das dores. O que nós estamos vivendo então? O que são essas coisas? O princípio das dores. O princípio das dores. Você já vai entender que momento nós estamos vivendo. Ele está dizendo que uma dessas coisas é o princípio das dores. Ele está dizendo que todas essas coisas são o princípio das dores. Então, todas essas coisas são o princípio das dores, nos leva lá a Isaías 26, 17, que está dizendo, como a mulher grávida, quando está próxima a sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós, por causa da tua face, ó Senhor, porque nós seremos tirados, a igreja será tirada da terra e levada diante do Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus por isso. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. 9. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas, versículo 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Quer ser salvo? Persevera até o fim. O princípio das dores, querido, o princípio das dores tem 18 sinais. Que eu vou te mostrar. 18 sinais. Eu quero, se você tiver como, anote aí, marque na tua Bíblia, vai fazer o número 1, 2, 3. Encontre uma maneira aí que você depois vai entender, para você ter isso marcado aí. Para você ter isso marcado aí. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é real. Isso aqui é atual. Isso daqui é o tempo que nós estamos vivendo e que estamos chegando para viver. E o crente tem que saber isso. Tem que saber para não dar a mensagem errada. E eu vou te falar daqui a pouco qual que é a mensagem errada. Você não vai entregar a mensagem errada. Porque a mensagem errada tem um grande prejuízo. Um grande prejuízo tem a mensagem errada. Você vai entregar a mensagem certa. Quando alguém te perguntar, que tempo nós estamos vivendo? O que está para acontecer? É o fim do mundo? Jesus está voltando? Você vai saber dizer. E vai saber mostrar na Bíblia. Tá? Bíblia. Vamos lá. Primeiro sinal. 5. Versículo 5 de Mateus 24. Primeiro sinal do princípio das dores. Muitos virão em meu nome. Primeiro sinal do princípio das dores. Muitos virão em meu nome. Jesus dizendo. Então quer dizer que vai aparecer muitos falsos cristos. Muita gente dizendo que é Cristo. Enganarão a muitos. Sabe por que enganarão a muitos? Por causa da mensagem errada. O que está acontecendo? Tem ou não tem muita gente dizendo que Jesus está voltando?
Tem ou não tem muito crente postando dizendo que Jesus está voltando? Tem ou não tem muita gente falando isso, repetindo isso igual um papagaio? Sim ou não? Qualquer coisa que acontece, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Faz 2000 anos que Jesus está voltando e não chega nunca. E aí tá virando até piada já. O povo já faz piada dizendo, até faz 2000 anos que eu ouço falar que Jesus está voltando, Jesus nunca chega, ele deve estar atrasado. Mensagem errada. O tempo que nós estamos vivendo, quem está para se manifestar no mundo é o falso Cristo, é o anticristo. O anticristo vai ser um falso Cristo. Ele vai se apresentar como Messias. Os rabinos já estão esperando o Messias chegar. Estão esperando o Messias chegar. Mas quem vai chegar não é o Cristo verdadeiro, é o Cristo falso. E aí quando ele chegar, se a igreja continuar pregando que Jesus está voltando, a igreja estará dizendo de antemão para o povo que esse falso Cristo é o Cristo verdadeiro. Porque a igreja fica falando assim, ó, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Aí vem o anticristo, o falso Cristo. O mundo vai achar que é o Cristo verdadeiro, porque a igreja ficou dizendo que Jesus estava voltando. Mas quem está chegando, quem está para se manifestar no mundo, é o falso Cristo, é o anticristo. É o anticristo. Por quê? Porque a segunda vinda de Jesus, não é agora. O que está próximo é o arrebatamento da igreja. No arrebatamento da igreja, Jesus não vai pisar na terra. No arrebatamento da igreja, Jesus não vai pisar aqui na terra. No arrebatamento da igreja, é a igreja que vai. A igreja vai e o anticristo, ele se manifesta. E aí, entenda o seguinte, a igreja é arrebatada. A igreja, um pouco antes de ser arrebatada, ficou dizendo assim, ó, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Aí a igreja é arrebatada, a igreja é tomada, a igreja, acontece o rapto da igreja, a igreja vai embora para Deus. E aí aparece um homem dizendo que é o Cristo, só que é o falso Cristo. Só que a igreja, antes de sair da terra, ficou anunciando que Jesus estava voltando. Então o mundo vai achar que esse falso Cristo é o Cristo verdadeiro, porque a igreja estava dizendo que Jesus estava voltando. Então você não pode ficar dizendo que Jesus está voltando. Porque quem vai se manifestar após e próximo ao arrebatamento é o falso Cristo. A igreja vai. Jesus não vai pisar aqui agora. Jesus vem para o milênio, depois da grande tribulação. Então não diga que Jesus está voltando. Diga, Jesus voltará. Diga, o arrebatamento está para acontecer. Diga, o anticristo está para se manifestar. Tudo isso é verdade. Mas não saia dizendo por aí, Jesus está voltando. Porque quem está para chegar, quem está para se manifestar no mundo é o anticristo, é o falso Cristo. O falso Cristo. Para que aqueles que ficarem aqui não aceitarem o falso como verdadeiro. Não diga mais que Jesus está voltando. Que quem está voltando, quem está para chegar, o que está para acontecer é o arrebatamento da igreja e a manifestação no mundo do anticristo. Aí se você ficar dizendo Jesus está voltando, você é arrebatado e o povo que ficou ouvindo aqui, você dizendo que Jesus estava voltando, vai pensar que o Cristo falso é o verdadeiro, porque você ficou falando que Jesus estava voltando. Então diga, o arrebatamento da igreja está para acontecer. Diga, o falso Cristo está para se manifestar na terra. Aí você estará dando a mensagem certa. Então para de falar besteira. Tá? Ou você não fala nada, ou então fala o certo. Versículo 6. O segundo sinal, guerras. Segundo sinal, guerras. Ouvireis falar de guerras. Terceiro sinal, rumores de guerras. Está marcando aí? Versículo 7. Se levantará nação contra nação. Quarto sinal, nação contra nação. Reino contra reino. Tá vendo aí? Ó, nação contra nação, reino contra reino.
haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Somando todos esses sinais aqui, nós já chegamos em 7. Já chegamos em 7 sinais. Então, querido, o princípio das dores tem que acontecer tudo isso daqui. Aqui no versículo 7 está falando inclusive de peste. E nós estamos vivendo um tempo em que esse negócio de coronavírus aí encaixa aqui nas pestes. Só que a peste sozinha não é um sinal do princípio das dores. A peste sozinha não é um sinal do princípio das dores, tá? Tem que acontecer tudo isso daqui para nós podermos dizer que nós estamos vivendo o princípio das dores. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Entenda isso, não é grande tribulação. Não é grande tribulação, não é o fim, não está para acabar o mundo, nós não estamos no fim do mundo, tem muita coisa para se cumprir ainda. Princípio das dores, começo, princípio, começo, tá? Então vos hão de entregar para seres atormentados, olha aí, 9, né? Terremoto é o 8º sinal, sermos atormentados, entregues para sermos atormentados, 9º sinal, matar-vos-ão, 10º sinal, sereis odiados de todos a gente por causa do meu nome, 11º sinal, versículo 10, muitos serão escandalizados, 12, né? Trair-se-ão, 13, tudo isso aqui, ó, dessa parte que eu estou lendo aqui agora, tudo isso já está acontecendo, dentro da igreja está acontecendo isso aqui, ó. Gente se escandalizando, se traindo, um pastor traindo o outro, a pessoa, eles combinam alguma coisa, dão uma palavra, dizem que vão fazer uma coisa de um jeito, faz de outro. Então tudo isso aqui está acontecendo dentro da igreja. Dentro da igreja. Só que dentro da igreja Estado, dentro da igreja natural, dentro da igreja terrena. Porque a igreja celestial, a igreja organismo vivo, a igreja de Cristo, a igreja que é o corpo de Cristo, isso aqui tá fora. Tá fora. A igreja de Cristo é pura, sem mácula, tá? Então, encontramos aqui 14º sinal, e uns aos outros se aborrecerão. Isso aqui, irmão, isso aqui é muito real, né, o que está acontecendo. Porque hoje, dentro das igrejas, você não pode falar nada para ninguém. O pastor hoje não pode mais aconselhar, o pastor hoje não pode trazer o evangelho. Não estou falando de trazer uma palavra dura. Estou falando de trazer o evangelho, o verdadeiro evangelho, que o povo já fica aborrecidinho, já se aborrece um com o outro, já não quer mais ir na igreja. Isso aqui, lógico, sempre aconteceu dependendo da pessoa. Só que hoje isso aqui é muito comum. Isso aqui hoje é muito comum, muito comum, muito comum. Ontem eu assisti numa live, escrevi algo lá na live para a pastora que estava fazendo a live, e ela logo se aborreceu porque não entendeu o que eu estava escrevendo. E 15º sinal, surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, então a iniquidade vai se multiplicar, e por conta da iniquidade se multiplicar, o amor de muitos vai se esfriar. Então se você contar aí, você vai encontrar 18 sinais do princípio das dores. Então, nós estamos vivendo o princípio das dores? Não. Nós estamos vivendo uma van-premiere. Nós estamos vivendo uma amostra. Nós estamos vivendo um tempo em que Deus está dando uma pequena amostra do que vai ser o princípio das dores. Deus está dando um sinal, pequenos sinais. O que é o coronavírus? É um sinal, um pequeno sinal de Deus, não é o capeta, não é o diabo que está fazendo isso. É um sinal de que o princípio das dores está para começar e do que vai ser o princípio das dores. Tá certo? Aleluia. E vimos no versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então perseverar o quê? Aquele que suportar esses 18 sinais até o fim será salvo. Entendeu isso? Aquele que perseverar, aquele que suportar, aquele que aguentar, aquele que passar por esses 18 sinais, perseverar,
na presença de Deus, passando por esse tempo de que essas 18 sinais vão acontecer, e ficar firme com Deus, será salvo. É a promessa para o perseverante. Por quê? Porque aqui no versículo 13 é onde acontece o arrebatamento. Então a igreja vai passar pelo princípio das dores. A igreja vai passar pelo princípio das dores, versículo 17 do capítulo 26 de Isaías. Como a mulher grávida, quando está próxima a sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós por causa da tua face, ó Senhor. Então, quando a igreja for tirada, vai ser num período de dores, no final do princípio das dores. No final do princípio das dores. A igreja vai passar pela grande tribulação? A igreja verdadeira não. Que vai ficar na terra é a igreja falsa, porque o verdadeiro vai ser arrebatado, tá? Olha aqui. Quando vai... Uma pergunta óbvia, né? Aleluia. Versículo 32 do capítulo 24 de Mateus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Entendam uma coisa: a igreja não é para ser pega de surpresa. Apesar dele não ter nos dado a data, ó, vai ser dia tal, do ano tal, do mês tal. Ele não vai fazer isso. Não adianta você ficar esperando. Vem um cara dizendo assim, ó, dia não sei o que, de abril vai ser o arrebatamento. Dia não sei o que, de não sei o que, não sei das quantas vai ser o arrebatamento. Não deixou data. Tá? Eu não creio nisso. Tem gente que crê, então tá bom. Agora deixou essa parábola e deixou os sinais para que nós possamos entender o tempo que nós estamos vivendo. Então, hoje, que tempo nós estamos vivendo? Nós estamos muito próximos de viver o início do princípio das dores, de se iniciar o princípio das dores na terra. Princípio. O que é o princípio das dores? O princípio das dores é uma avant-première da grande tribulação. Tudo que vai acontecer no princípio das dores vai acontecer na grande tribulação, só que na grande tribulação vai ser muito pior. Gênesis 12, 2, nós vamos ver a promessa de Deus para Abraão, dizendo para Abraão que faria de Abraão uma grande nação, certo? Então, por conta disso, acredita-se que essa figueira que Jesus está dizendo no versículo 32, essa figueira que Jesus está dizendo no versículo 32 é Israel. E acredita-se que quando já seus ramos se tornarem terros e brotarem folhas, sabei que o verão está próximo. Então acredita que essa situação que já aconteceu em 1948, quando Israel foi reconhecido e se tornou nação. 1948, que foi após a Segunda Guerra Mundial. E aí, Jesus vai dizer que essa geração não passará sem ver todas essas coisas acontecendo. Só que nós temos que entender quanto tempo é essa geração. E nós vamos procurar essa resposta na Bíblia, porque a Bíblia explica a Bíblia. Então nós vamos abrir lá, abre aí tua Bíblia, Salmo 90, versículo 10. Salmo 90, versículo 10. Olha aqui para mim. 70 ou 80 anos. Se nós somarmos 1948 com 70, vai dar 2018. Nós estamos em 2020. Se nós somarmos com 80, vai dar 2028. Pensando dessa maneira, até 2028, todas essas coisas aqui vão acontecer. Então não pense você que vai melhorar, não vai. Estou querendo passar medo, causar pânico, ou aproveitar a situação porque tem um vírus aí. Isso é só um vírus. Vai acontecer aqueles 18 sinais.
Ah, mas tem coisa aí que já está acontecendo, pastor. Tem coisa aqui que já está acontecendo. Mas é tudo van premiere. Acontece uma coisinha aqui, uma coisa ali, outra coisinha aqui, outra coisinha ali. Só que no princípio das dores, isso aqui vai acontecer inteiro, assim, ó. Como um bloco, vai acontecer tudo junto. Uma coisa atrás da outra. Rapidinho, acontecendo em alta escala. Que se não estiver firme em Deus e cheio de Deus, o crente não aguenta. Aquele que não for crente de verdade não vai perseverar e não vai ser salvo. Né? 6 dias o Senhor trabalhou e no 7º descansou. Nós estamos no 6º milênio de existência do ser humano e vamos já beirando para entrar no 7º milênio. O 7º milênio já é o descanso. O 7º milênio já é o sábado, já é o jubileu. Está muito perto. Está muito perto. Então se você não está em Deus, volte para Deus. Se você conhece alguém que não está em Deus, chame para voltar para Deus. Estou falando de religião, estou falando de Deus. Estou falando de voltar para Cristo, de se revestir, de se vestir e se revestir de Deus. Porque o tempo está próximo. 2028, por essa conta que nós fizemos aqui, buscando lá no Salmo quantos anos, para somar os anos, dá 2028 no máximo. E aí, com tudo que está acontecendo, nós podemos sim crer que nós estamos já nos aproximando do início do princípio das dores. Ah, então é o fim do mundo. Não é o fim. Jesus disse, não é o fim. Não é o fim. É o princípio das dores. Tá? Então, todas essas coisas vão acontecer. Todas essas coisas vão acontecer, mas nós temos uma promessa sobre a nossa vida. Nós temos promessa sobre a nossa vida. Do versículo 6, que ainda não é o fim, você pode fazer uma seta na sua Bíblia para o versículo 13, porque no versículo 13 é escrito, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ainda não é o fim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que passar pelo princípio das dores, junto com Deus, sem sair fora, sem cair, sem desistir da fé, sem apostatar, esse que perseverar até o fim, suportar todos esses sinais do princípio das dores, será arrebatado. Então vai melhorar? Vai não. Vai arrochar, vai estreitar, vai espremer, porque agora, querido, Deus vai provar a minha fé e a tua. Deus está começando a tratar. Deus está começando a tratar para ver quem é e quem não é. Nós vamos entrar no princípio das dores. Vai passar por esses sinais todos aqui. Aí termina no final do princípio das dores. O princípio das dores termina com o arrebatamento da igreja. A igreja é arrebatada. Depois que a igreja for arrebatada, tem 7 anos. Vem os 7 anos da grande tribulação. E aí depois da grande tribulação, Jesus volta. Aí é a volta de Cristo. Então você não pode dizer que Jesus está voltando. Você pode dizer que Jesus voltará. Porque antes da volta do Cristo verdadeiro, vai ter a volta do Cristo falso. Então não diga que Jesus está voltando. Hoje, qual é a tua pregação? A tua pregação hoje é, Jesus voltará, o arrebatamento da igreja está próximo e vem aí o anticristo, tá? Vem aí o anticristo. Vamos lá para Isaías. Isaías, onde nós estávamos? Isaías 26. Isso aqui é maravilhoso, irmão. Olha isso aqui. Versículo 19. Então você pode escrever no versículo 17, você pode escrever na frente assim, princípio das dores. Versículo 18, não é o fim. Versículo 19, você pode escrever, desperta e canta. Aleluia! Glória a Deus. Pode escrever aí na frente do versículo 19, você já vai entender. Desperta e canta, igreja. Desperta e canta. Desperta e canta. Olha o versículo 19. Os teus mortos viverão. Os teus mortos ressuscitarão. Despertai e cantai, ou despertai e exultai, despertai e louvai, depende da versão da Bíblia. Vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, aleluia, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si
os seus mortos. Por que isso daqui? O que é isso aí que você está falando, pastor? Vamos lá para Isaías, para 1 Coríntios 15, 51. Isso aqui é alimento grosso. Isso aqui é feijoada, tá? Você não está acostumado com feijoada, comida boa. Agora, se alguém te perguntar, como você está dizendo que a igreja não vai ficar na grande tribulação? Você traz para a Bíblia, mostra isso aqui. Acabou. 1 Coríntios 15, 51. Você sabe o que fala esse texto já, arrebatamento da igreja, ó. Eis aqui vos digo o mistério. Paulo entregando mistério. Você gosta de mistério? Você gosta de mistério, crente pentecostal? Você gosta do manto? Se fosse hoje em dia, Paulo teria dizendo, eu te entrego o manto, vou te entregar o manto. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo está dizendo como vai ser o arrebatamento. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Então vai ser, ó, rápido. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó. Por que está no pó? Porque foi enterrado, morreu. Porque o teu orvalho, a Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de ti os seus mortos. Os mortos ressuscitarão primeiro. Os mortos, aqui está contando para nós o arrebatamento do crente que já morreu, do crente que já vai estar morto, já vai estar morto, já vai estar enterrado, já vai estar morto no momento do arrebatamento. Mas aí os teus mortos viverão, os mortos ressuscitarão primeiro. Então esse versículo 19 aqui está nos contando o arrebatamento da igreja. E antes está dizendo assim, ó, desperta e exulta, desperta e canta. Então, então os mortos vão ressuscitar e já vão ressuscitar louvando, já vão ressuscitar com um cântico na boca. Que cântico que é esse? Aleluia! Aleluia, vale a pena, não desista de Deus, vale a pena. A nossa redenção está próxima. Minha redenção, a sua redenção está próxima. Está próximo o dia, está próximo. O arrebatamento da igreja está próximo. Olha o cântico aí. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O inferno, a tua vitória. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Entendeu aí? Os mortos vão ressuscitar. Primeiro serão arrebatados, o cântico nos lábios, e o cântico é: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Porque o Senhor já nos deu vitória contra a morte e contra o inferno, aleluia. Pregue, pregue, pregue. Sabe aquele filho pródigo? Chama ele de volta. Sabe aquela filha pródiga? Chama de volta, porque diga para ela, o arrebatamento está próximo. E nós vimos ali em Mateus 24, que quem perseverar no princípio das dores até o fim, será salvo, será arrebatado. Aleluia, aleluia. Irmãs, pode se alegrar, porque o mundo está entrando num caos, mas nós estamos chegando muito próximos. Nós somos a geração do arrebatamento da igreja. Nós estamos prestes a sermos levados pelo nosso Senhor para ir morar na Nova Jerusalém. O nosso sofrimento já está acabando, nós já estamos próximos, o arrebatamento está muito próximo, aleluia. Aleluia, aleluia. Mas a segunda vinda de Jesus é depois, olha, a segunda vinda de Jesus é depois da grande tribulação. A grande tribulação é depois do princípio das dores, tá bom? Lembra disso? Agora nós vamos ver, ó, o versículo 20, esse versículo 20, irmãos, tá todo mundo escrevendo esse versículo na internet. Porque estão dizendo que esse versículo aqui é esse tempo que nós estamos vivendo, que é para entrar, para ficar dentro de casa e coisa e tal. Então vamos ver o que é esse versículo de verdade, versículo 20 do capítulo 26 de Isaías. Aleluia, glória a Deus, dá uma glória a Deus aí. Esse versículo 20 do capítulo 26 de Isaías
Você pode escrever na frente: arrebatamento da igreja. Aqui está mostrando o arrebatamento dos que estiverem vivos. Entra, povo meu, no quarto. Entra, povo meu, no quarto. Entra, povo meu, entra, até que passe a ira. Que ira? A grande tribulação. Porque o arrebatamento acontece no final do princípio das dores. E a igreja vai entrar nos seus quartos, nos quartos que o Senhor preparou, na morada que o Senhor preparou para a igreja. A igreja vai entrar lá e vai ficar lá, enquanto o Senhor derrama a ira dele na terra, que é o momento da grande tribulação. Mas eu e você, a igreja do Senhor, não estará mais aqui. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Olha aqui, a grande tribulação no versículo 21. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Presta atenção, aleluia. Marca aí na tua Bíblia ou na tua anotação, versículo 17, princípio das dores. Versículo 18, não é o fim. Versículo 19, desperta e canta, desperta e canta. Desperta e canta, porque os mortos ressuscitarão primeiro. 20, versículo 20, o arrebatamento da igreja. E versículo 21, a grande tribulação. Esse versículo 21 aqui não tem nada, que estão dando tempo de quarentena para a gente ficar, tempo de quarentena para a gente ficar dentro de casa por causa do vírus. Lógico que essa quarentena aí, irmão, uma quarentena, presta atenção. Só para você pensar, eu não vou falar sobre isso. Mas uma quarentena que vai terminar, uma quarentena que vai terminar na Páscoa. O tempo da igreja, e morar com o esposo está chegando. Não fique de fora, pregue, anuncie. Mas eu vou pregar para quem? Prega para quem você vê. O Espírito Santo lembrou você de alguém que está afastado, de alguém que saiu da igreja, de alguém que se machucou. Procure ele. Mostre isso aqui. Vá atrás do filho pródigo. É tempo de ir atrás do filho pródigo. É tempo de ir em busca. É tempo de ir em busca da filha pródiga. É tempo de chamar de volta. Porque a trombeta já está para ser tocada. O tempo da igreja entrar na sua morada, na Nova Jerusalém, está muito próximo. Nós fizemos a conta aqui, deu 2028. Veja aqui no versículo 26, no versículo 20, já está assim, ó, vai povo meu, que é vai, né? É a igreja que vai. Tendo o seguinte, ó, você vai encontrar também aí dizendo que será como nos dias de Noé, e como nos dias de Ló, né? Os dias de Ló é um tipo da igreja, e os dias de Noé é um tipo de Israel, tá? Lucas 11, a partir do versículo 5, glória a Deus, obrigado Jesus. Lucas 11, a partir do versículo 5, a parábola do amigo importuno, olha aqui, ó. Se ele, respondendo de dentro, disser, não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, levantar-me para tus dar. Olha aqui, aleluia, dá um glória a Deus aí que você vai gostar disso aqui. Olha aqui, a resposta vem de dentro. Porque isso aqui já é a igreja dentro da Nova Jerusalém. A igreja já dentro da Nova Jerusalém, após o arrebatamento. Olha aí, não me importunes, já a porta está fechada. Que porta? A porta da graça. Porque com o arrebatamento da igreja, termina a dispensação da graça. Então a porta já está fechada. A porta da cidade já se fechou. Ninguém pode entrar mais, e não vou importunar mais ninguém, porque é chegado o tempo do descanso, o tempo do gozo, o tempo do descanso da igreja. Ó, estão comigo na cama, não posso levantar-me para tus dar. E eu vou te provar que Jesus estava falando disso, do que Jesus está falando aqui, porque Jesus sempre prega o Antigo Testamento.
tá? Jesus sempre pregou o Antigo Testamento. E esse versículo 7 aqui, é o 19 e o 20 do lado de Isaías. Olha aqui. Vai para lá em Isaías de novo, ó. Vai, pois, povo meu, e entra nos teus quartos e fecha as portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira. E olha aqui o versículo 7 de Lucas 11. Se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, porque a porta já está fechada e os meus filhos estão comigo na cama. Aleluia. Por quê? Porque entrou nos quartos, olha lá, no versículo 20 que nós estamos vendo lá em Isaías. Esconde-te por um momento e fecha as tuas portas sobre ti. A porta fechou, não posso mais importuná-los. O tempo da provação, o tempo da dificuldade, o tempo da perseguição, o tempo em que foram perseguidos, o tempo em que a minha igreja foi perseguida, caçada, caluniada, o tempo que a minha igreja foi tratada mal por causa do meu nome, o tempo do sofrimento da minha igreja terminou, já estão dentro, a porta já está fechada e não posso mais importuná-los. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está entendendo isso? Você está entendendo? Você está conseguindo ver isso? Está enxergando? Já está na hora de terminar a aula. Então, aqui que nós vimos hoje. Nós vimos lá em Isaías 26. O arrebatamento da igreja, como vai ser. No capítulo 24 de Mateus, nós vimos que ainda não é o fim. Vimos a promessa para o perseverante no versículo 13. E vimos também os 18. Vimos também os 18 sinais do princípio das dores, e entendemos juntos aqui que o princípio das dores ainda não começou, mas já está para começar. Nós fizemos aqui o cálculo bíblico, a matemática bíblica, chegamos à conclusão que até 2028, tudo isso aqui do princípio das dores já tem que ter acontecido, que é a prova de que o arrebatamento da igreja está muito próximo, porque o arrebatamento da igreja acontece exatamente no final do princípio das dores. Tá certo? Tá começando, tá para começar. Fiquem espertos, desperta. O que está acontecendo hoje é Deus dizendo: desperta, 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 acorda, se liga. Mateus 24, até o versículo 13 e 14, está falando do princípio das dores, e não da grande tribulação, e não do fim do mundo. Porque Jesus diz no versículo 6, ainda não é o fim. Tá certo? 18 sinais tem para acontecer, e tem que acontecer. Esses 18 sinais vão acontecer um atrás do outro, encadeado assim, ó, igual nós estamos lendo os versículos aqui, um versículo atrás do outro. Vai acontecer esses sinais aí todos, e no final do princípio das dores, o arrebatamento da igreja. A igreja verdadeira não passa pela grande tribulação. A igreja verdadeira não passa pela grande tribulação. O que passa, quem vai passar pela grande tribulação, a igreja que vai passar pela grande tribulação, é a igreja falsa. A igreja falsa. Você é crente? É de verdade? É igreja de verdade? É verdadeiro? Tá em Cristo? Está em Cristo, aliançado com Ele, o sangue de Jesus sobre você. Você é a igreja, então você não fica, você vai ser arrebatado. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que pregar o evangelho. Não é mais tempo de historinha, não é mais tempo de ocupar tempo, de usar tempo para ficar com mimimi, com nhenhenhen, com promessinha. É chegado o tempo. Precisamos despertar. Precisamos ser crentes maduros. Precisamos saber em que tempo estamos vivendo. E hoje você ficou sabendo. Deus abençoe. Fique com Deus. Compartilhe para quem você quiser. Me ajude mesmo a compartilhar o conhecimento da palavra de Deus. Deus te abençoe. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Glória